Olá, alunos! Vamos para mais uma aulinha, né? Parabéns por estarem aí acompanhando as nossas videoaulas, né? Vou fazer aquele lembrete para os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom para responder ao formulário de questões e clicar no link de acesso para validar a presença de vocês. Vamos ver então quais são os objetivos para essa aula de hoje? Nós faremos então uma revisão dos gêneros textuais, tira, charge e campanha publicitária. Vamos identificar o tema, a finalidade e a estrutura composicional desses gêneros, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração dos recursos ortográficos ou morfossintáticos e fazer uma análise linguística, semiótica sobre variação linguística e ortografia. Ok? Preparados então para a nossa revisão? Vamos lá? Então vejam lá as características da charge, leiam aqui comigo. A charge se constitui da realidade inquestionável no universo da comunicação, dentro da qual não pretende apenas distrair, mas, ao contrário, alertar, denunciar, coibir e levar à reflexão. Satirizar um fato específico, tal como uma ideia, um acontecimento, uma situação ou pessoa, em geral de caráter político, que seja de conhecimento público. A agressividade presente na charge incita o leitor a se conscientizar e assumir uma atitude crítica diante do texto. A charge é uma crítica temporal, desta forma, seu texto envelhece rápido. Há, no entanto, alguns casos em que a charge é republicada, né, que é feito releitura da charge. Então a charge, né, é semelhante a uma história em quadrinhos, a uma tirinha, mas que está ali feita para fazer crítica a um momento, né, vivenciado pela maioria das pessoas. Se as pessoas não entenderem o que aconteceu nesse momento, elas também não vão entender a charge, né, então requer aí que haja uma interação entre a pessoa que elaborou a charge e o público receptor que vai ler esta charge, né? Então ela tem essas características de produzir ali uma reflexão filosófica, certo? E as tirinhas, pessoal? Então vamos revisar as tirinhas, lendo aqui comigo. Um texto, geralmente curto, possui traços humorísticos, linguagem de fácil entendimento, possui o predomínio das imagens, linguagem não verbal. Normalmente apresenta a conversa de no mínimo duas pessoas e apresenta balões que expressam as falas das personagens. Já as tirinhas vocês conhecem mais, estão mais habituados a ler, né? As nossas histórias em quadrinhos. Né, mais algumas características das tirinhas. Então são histórias menores, né, a presença de críticas sociais de forma bem humorada, são publicadas regularmente nos meios de comunicação, tais como as revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. É autoexplicativa, geralmente, e de fácil compreensão para os leitores. Tá? Então vamos começar aqui aquecendo com a nossa primeira questão da aula de hoje. Eu tenho aqui, né, um exemplo de um modelo aqui, né, de linguagem verbal e não verbal, certo? E eu vou pedir para vocês elaborarem um título, tendo em vista aqui o contexto da enunciação e a fala dos personagens, certo? Então no primeiro balão a gente tem lá, bate, então é este teu escritório e é assim que estás ocupado? No segundo balão a gente tem, oxe, eu não tô não, brother, tô aqui compondo as músicas para o carnaval. E aí, que título vocês dariam tendo em vista essa questão regional das variantes linguísticas regionais? Um tempo para o nosso primeiro exercício.
Retornando então, pessoal, olha lá. Então, quem colocou como título o baiano e o gaúcho acertou, né? Ou o gaúcho e o baiano, vice-versa, também acertou, parabéns. Né? A gente percebe isso não somente pelas vestimentas deles, né? Mas pela forma de falar. Então, a gente tem ali as expressões que são as variantes linguísticas, né? Que representam a região de onde eles vêm, né? Ilustram ali os aspectos da língua deles, certo? Para o exercício 2 agora, eu vou pedir para vocês observarem a charge abaixo e escrever um texto descritivo, explicando todos os detalhes que compõem a linguagem não verbal, NV, e a linguagem verbal, que seria V, né? Então, assim, esse texto, por conta de que a nossa aula agora foi reduzida, a gente não vai escrever, não vou dar esse tempo para vocês escreverem. O que eu fiz? Eu mesma elaborei esse texto, né, baseado já na aula anterior que a gente fez esse exercício, e aí eu só vou pedir então para vocês marcarem NV para não verbal e V para linguagem verbal. Vamos ver se vocês conseguem identificar, né, quais aspectos são NV e quais são V. Lembrando, NV para não verbal e V para verbal, ok? Vou deixar aqui para vocês então duas possibilidades para vocês marcarem NV ou V. Retornando então, pessoal, observem lá, acertou quem marcou NV, linguagem não verbal, para a primeira proposta, né? E para a segunda proposta, a letra V, indicando linguagem verbal. Então vamos ler quais são aqui os elementos que constituem a linguagem não verbal da nossa tirinha, da nossa charge, né, que a gente está analisando. A imagem ilustra uma situação de desmatamento de árvores, traz vários desenhos de tocos de árvores cortadas. Na parte central, há a presença de uma criatura semelhante a um homem com bico de pato, um machado na mão, o que faz o leitor pensar que ele estaria cortando todas aquelas árvores. Então, isso tudo reflete as imagens, os desenhos, as ilustrações que constituem a linguagem não verbal de uma charge, certo? E na segunda proposição nossa, a gente tem que o possível lenhador conversa consigo próprio, se questionando, meu Deus, por que esse calor tão grande? Né? Quer dizer, ele mesmo não se dá conta de que ele está contribuindo com o desmatamento e para provocar esse aquecimento global, esse calor na medida em que está danificando, né, o meio ambiente. Então essa é uma charge que traz uma reflexão, né, sobre a nossa conscientização a respeito de como devemos cuidar do nosso meio ambiente. Muito bem, vamos para o nosso terceiro exercício de hoje. Agora explique onde está a ironia que provoca um humor presente nesta charge, marcando verdadeiro ou falso. A ironia consiste na situação contraditória do suposto lenhador não perceber que ele mesmo contribui para o aquecimento global e o calor excessivo. Será que essa frase, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Vou pedir para vocês marcar V ou F, ok?
Retornando, pessoal, quem assinalou verdadeiro, acertou, né? Então a gente tem que uma das características da charge é trazer uma situação de uma forma irônica, né? Então aqui traz uma reflexão sobre a questão ambiental, como a gente viu, né? E a ironia consiste nessa situação contraditória desse lenhador não perceber que ele mesmo está contribuindo para o aquecimento global e para provocar esse calor excessivo que as pessoas sentem nas épocas de calor. Muito bem, e agora vamos para o nosso quarto exercício da aula de hoje. Então tem aqui também mais uma tirinha ou uma charge, né? Vamos ver se está especificado aqui. Então vamos ler aqui no primeiro balão o que consta. Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Panaca. Daqui a pouco vai dizer que mãe existe. E observem ali a imagem, né? Todas as imagens, os desenhos que estão ali, o local onde aquelas pessoas estão. Né? Em cima a gente tem também alguns elementos do discurso verbal, né? Então está escrito ali mãe, né? Mães, shopping, alguma coisa assim, né? Então vocês vão tentar analisar aí esses elementos, né, que constituem a linguagem não verbal, essas ilustrações, tá? E na sequência vamos tentar resolver o exercício quarto, que diz assim: vamos ler a crítica feita a essa charge e classificá-la. Né? Então foi feita uma crítica referente a essa charge e a gente vai ter que classificar que tipo de crítica é essa, certo? Então, olha, vamos analisar aqui o que constitui esses elementos do texto, né, dessas linguagens verbal e não verbal nessa charge. Então aqui diz assim, leiam aqui comigo. A charge critica a dura realidade das crianças que vivem nas ruas. A figura da mãe é comparada à de Papai Noel e à do Coelhinho da Páscoa, personagens associadas à alegria e à diversão na infância de qualquer criança. Toda criança necessita do amparo da mãe. No entanto, a maioria das que vivem na rua desconhece essa felicidade. E agora, será que trata-se de uma crítica social ou trata-se de uma crítica política? Retornando então, pessoal, acertou essa questão quem assinalou a primeira alternativa, né? Então nós temos aqui que trata-se de uma crítica social, né? Embora todas as nossas ações e as nossas decisões sejam políticas, né? Cada atitude que nós temos a partir do momento que tomamos uma decisão, ela é uma decisão de cunho político, mas aqui nesse texto, né, a predominância da crítica é na esfera social. Então parabéns para quem acertou. Certo? Vamos analisar agora a nossa quinta questão da aula de hoje. Então vamos ler aqui mais uma charge, né? Então está escrito aqui no início, pro-blogger, o blogueiro profissional. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace e Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro.
Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Então observem ali as expressões faciais, né, os gestos que constituem os elementos da linguagem não verbal e também as frases, as expressões que constituem a linguagem verbal. Tá? E aí vou dar um tempo para vocês tentarem assinalar uma das alternativas, ok? Retornando então, pessoal, quem assinalou ali a terceira alternativa, né? Então, a temática abordada nessa charge, a temática é o assunto tratado, se refere às relações sociais como menos importantes que as virtuais, certo? Muito bem, é uma crítica, né? E agora, no nosso exercício sexto de hoje, que título você daria para essa imagem? Comunismo, socialismo, marxismo ou capitalismo? Um tempo para vocês assinalarem aí.
E aí, pessoal, vamos retornar? Acertou quem pensou em capital, dinheiro, né? Como a própria imagem já sugere, e marcou um X na alternativa que constava a palavra capitalismo, ok? No exercício 7, eu vou pedir para vocês quais características dessa charge provocam ironia e humor. Então, na charge vocês têm ali nos discursos verbais ali, chuvas. Não sei o que é pior, se as ruas que sempre alagam ou o que nossas autoridades sempre alegam. E aí, quais características dessa charge provocam ironia e humor? Alternativa A, o desenho do carro. B, o fato do carro estar quase inteiro coberto por água. C, a ideia que há uma enchente. Ou D, o trocadilho alagam e alegam. Mais esse exercício para vocês. Retornando então, pessoal, olha lá, quem marcou um X na letra D, parabéns, conseguiu captar aí, né? O trocadilho alagam e alegam, né? São alguns dos elementos que provocam os efeitos de ironia e humor nessa charge. Algumas curiosidades sobre ortografia. Vamos ler aqui agora a questão do uso do X ou do CH. Enchente com CH ou enchente com X? Como será que estava escrito no slide anterior? Vocês se lembram? Vamos ler aqui a nossa definição a respeito dessa questão ortográfica. Segundo a norma ortográfica, o correto é o emprego do CH na palavra enchente. A enchente alagou o centro da cidade. A norma ortográfica sugere que na maior parte das palavras iniciadas com em, a letra X iniciará a próxima sílaba, como nas palavras enxame, enxaguar, enxugar, enxada ou enxaqueca. No entanto, quando se subentende algo em processo de enchimento, usa-se CH, certo? Então, encher, enchente, preencher. São palavras que dão essa ideia de que algo está sendo enchido, preenchido por alguma coisa. No caso da enchente, por água, né? Se eu peço para alguém encher um balão de aniversário, né? Aqueles balões de festa de aniversário, aquelas bexigas, esse encher significa que vai ser enchido de água. Então, sempre que der essa ideia de enchimento, de preenchimento, é com CH. Agora, se eu digo a enxurrada, opa, enxurrada já acabou a enchente, né? Então, a enxurrada eu vou escrever com X, porque via de regra, depois da palavra em, do prefixo, né, EN, eu vou usar X, né? Como a gente viu ali em enxaguar, enxugar, enxame e etc. Ok? Então, essas são algumas das curiosidades de ortografia com relação ao uso do CH e do X na língua portuguesa. Muito bem, então o que estudamos nesta aula? Fizemos ali uma revisão das tirinhas, da charge, né? Vimos a finalidade do tema, a estrutura composicional de textos de diferentes gêneros, a linguagem verbal e não verbal, fizemos uma análise linguística da variação linguística, certo? Agradeço muito aí a participação de vocês, seguem aqui as referências para estudos, para aprofundamentos nos estudos, né? E continuem em suas casas se puderem.